E aí, querido, seja bem-vindo ao nosso primeiro vídeo do nosso canal. Quero que você se sinta muito bem à vontade. Sabe, hoje eu tenho algo de Deus para falar com você. Nosso primeiro vídeo aqui do canal, hoje a gente vai realmente começar a aprofundar cada vez mais aquilo que a gente tem vivido, tanto nas nossas lives, em tudo aquilo que Deus tem feito. Hoje eu quero começar a trazer coisas específicas para poder abençoar e, melhor de tudo, aperfeiçoar o teu relacionamento com Deus. Mas antes de eu já começar essa mensagem que Deus vai trazer ao seu coração, eu peço para que você já se inscreva aqui no canal, ativa tudo que é tipo de notificação e, cara, se você for abençoado, eu quero te dar um desafio. No final desse vídeo, manda para alguém. Manda talvez pro seu líder, talvez pro seu pastor, para alguém, para que você realmente possa perceber que Deus está fazendo algo na nossa nação, ok? Então, antes da gente iniciar, quero começar fazendo uma simples oração com você. Eu quero que você feche seus olhos onde você está e eu quero orar com você. Fale comigo assim: Senhor Jesus, nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, eu quero realmente entregar o meu coração e eu quero ouvir a tua voz. Deus, me traz prazer na tua presença. Deus, que nessa manhã, que nesse dia, o Senhor possa fazer algo sobrenatural a partir de agora. Espírito Santo, que o Senhor comece a trazer em mim agora a profundidade do teu evangelho. Espírito Santo, eu quero ter experiências sobrenaturais ao longo do dia e que o Senhor possa fazer coisas sobrenaturais. Eu abro meu coração, eu me entrego e eu realmente estou disposto a viver aquilo que você tem. Eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém. Querido, hoje eu quero trocar uma ideia com você. A mensagem ela é muito curta e rápida, porque eu quero que seja simples e você, a partir dessa mensagem, vá realmente ter suas experiências com Deus. Eu quero conversar com você sobre algo que sexta-feira, nós estamos gravando isso numa outra semana já, mas numa sexta-feira, o Espírito Santo ele me encontrou de uma forma tão sobrenatural que eu acho que quem estava lá vai lembrar. Nós estávamos fazendo uma live. E eu comentei nessa live o que realmente Deus estava falando ao meu coração, algo tão sobrenatural, que a gente ficou mais ou menos ali umas 3 horas imerso na presença de Deus, né? E eu quero conversar com você algo que Deus trouxe lá em Provérbios, capítulo 23, no versículo 26, onde Salomão traz um conselho diretamente, Deus falando através da vida dele, onde ele fala o seguinte: meu filho, me dê o seu coração, que os seus olhos tenham prazer em seguir meus caminhos. Querido, quando eu me encontrei com esse texto, eu talvez entrei numa crise. Porque uma vez Jonathan Edwards falou isso, e isso mexeu muito comigo. Ele falou o seguinte: você pode mostrar sua intimidade com Deus para os outros através da pregação, através do quanto você conhece da Bíblia, através da sua eloquência, do quanto você fala alto, você prega e às vezes até os milagres que você faz. Mas você nunca vai poder mostrar a tua intimidade com Deus da oração. A oração é só você e Ele. E aquilo mexeu tanto com o meu coração quando eu ouvi isso de um grande homem de Deus que mudou a história, porque eu comecei a me questionar. Eu falei: quantas vezes eu acordei de manhã cedo, a primeira coisa que eu fiz foi ter o prazer de orar? Quantas vezes nós nos forçamos para orar? Quantas vezes nós nos forçamos para realmente ter um tempo de qualidade com Deus? Quantas vezes nós cumprimos um certo horário de oração e falamos: ah, tá bom, tá suficiente? Quantas vezes, querido, talvez depois que você chega do seu trabalho e você pensa: cara, agora sim eu vou ter um tempo de oração que é prazeroso. Muitas vezes a primeira coisa que nós fazemos quando acordamos é ir pegar café. Nós, quando almoçamos, em vez de depois termos um tempo de oração, quando temos um tempo livre, nós gostamos de buscar outras fontes de prazer para suprir as nossas necessidades. E, querido, eu não estou falando que isso é errado, eu não estou falando que isso é pecado, mas o que eu estou comentando aqui é aquilo que Salomão, o homem mais sábio que existiu, trouxe para nós, onde ele fala que os nossos olhos têm um prazer em fazer a vontade de Deus. Quantas vezes, talvez num culto de domingo, você queria ficar em casa e você fala que ir ao culto era chato, que você não estava afim, ou às vezes até mesmo você faltou um culto presencial para ficar em casa, para ver o culto de casa. E aqui que entra uma questão que tem me pegado muito: será que nós temos tido prazer em Deus? Lucas, o que é ter prazer em Deus? Vamos supor aqui, querido, vamos supor que você está num dia muito quente e você não bebeu nada o dia inteiro. Tenho certeza que a coisa que mais você gostaria era tomar aquela água. E muitas vezes a nossa alma é exatamente dessa forma. Quantas aflições nós estamos passando e produzindo e servindo a casa de Deus e fazendo tantas coisas sobrenaturais, e prega aqui, prega ali, e ensina aqui, e vai para a igreja e se enche do Espírito Santo, faz coisas. Mas, querido, quantas vezes você teve prazer na simples quartinho de oração? Quantas vezes você teve prazer na simples intercessão? Quantas vezes você passou mais de 1 hora orando? E quantas vezes você passou tendo prazer nessa 1 hora orando?
Faz sentido o que eu estou falando? Talvez você vai começar a ser confrontado nesse tempo de palavra. Porque, querido, o próprio Deus ele fala pra gente: meu filho, me dê o seu coração. Nós só temos prazer nas coisas de Deus quando nós estamos com o coração 100% entregues nas mãos dele. E principalmente para a nossa juventude, eu tenho certeza que o teu celular tem mais horas de uso do que a sua Bíblia. Eu tenho certeza que não só seu celular, mas talvez o seu computador tem mais prazer do que a palavra de Deus. Eu tenho certeza disso. E o que eu estou querendo trazer para você aqui, querida, é que nós possamos voltar a ter prazer nas coisas de Deus. Porque se nós vemos as coisas de Deus como pesado e nós buscamos outras fontes para suprir esse prazer em nós não estamos vendo um evangelho cristocêntrico. Nós estamos vendo um evangelho que não tem Cristo. Porque Cristo é um prazer do nosso coração. Como o apóstolo Paulo fala para a gente no livro de Filipenses, capítulo 3, que quando ele conheceu esse amor, todas as coisas se tornaram como lixo, a ponto de serem insignificantes na vida dele. Porque e mais à frente ele fala assim que nada nesse mundo se compara ao preço inestimável de ser conhecido por Cristo Jesus e ser achado nele. Então, querido, quando eu começo a falar sobre talvez tempos de oração, quando algum um amigo seu te chama para orar, qual é a tua reação? Alguns dias atrás, um amigo meu me chamou para ir para um quarto de oração e eu falei: cara, tem tanta coisa para fazer. Sabe? E eu me questionei e falei: Deus, tem que ir lá orar, né? Tem que ir lá meditar na tua presença. E, querido, naquele momento eu me constrangi porque eu falei: Deus, eu te amo tanto, Mas quando nós falamos sobre orar, sobre meditar na palavra, sobre passar tempo com Deus, que pensamento vem na sua cabeça? Eu sei, querido, que você é feito de carne. Eu sei que você tem esses prazeres da carne. Mas, meu amigo, pessoas que realmente têm uma vida apaixonada pelo Senhor, pessoas que amam a Deus, eles não têm problema, às vezes, em acordar mais cedo e gastar 1h30 em oração. Às vezes, eles não têm problema em acordar às 3 horas da manhã e gastar tempo de oração até, às vezes, 5, 6 horas da manhã. Um dos grandes homens avivalistas dessa história, chamado John Wesley, ele fala que ele tinha um método, que todo dia, no mínimo, ele orava 2 horas por dia. E, querido, no começo, era um hábito. Ele começou fazendo muitas vezes sem nem saber o que orar. Só que com o tempo ele foi achando aquele lugar tão prazeroso, que ele perdeu até às vezes a paixão de pregar a palavra. Lucas, como assim? Porque ele encontrou um lugar secreto, que era tão profundo, que era tão celestial, que ele não queria mais sair dali. Ele tinha o prazer de ir pregar a palavra de Deus nas ruas, em ministrar em cultos, mas o que ele gostava mesmo era quando ele saía do púlpito e ele podia ir para a casa dele, meditar e orar no Senhor. Querido, quando nós vamos voltar a ter esse prazer em Deus? Quando nós vamos voltar a ter esse prazer realmente nas coisas de Deus? Talvez o que voltou, você deve estar falando que eu estou falando sobre pegar fogo. Querido, existe um lugar mais profundo depois do fogo. Quando aquele fogo de empolgação, onde você grita e fala: vou ganhar todo mundo para Jesus, existe algo mais profundo depois disso, que é a contemplação. É onde você encontrou um lugar de descanso para a tua alma tão profundo que o culto não é o teu lugar de descanso. O culto é onde você vem cultuar, você vem conhecer os seus irmãos, você vem trazer os perdidos, mas no culto você não vem para descansar. Isso que eu estou falando não é para qualquer pessoa, eu estou falando aqui com pessoas específicas que realmente querem mais intimidade com Deus. Certa vez, um grande homem de Deus, que trouxe um grande avivamento num país chamado País de Gales, ele orou durante 13 anos para que houvesse um avivamento no país dele. E, querido, você deve saber muito bem do que eu estou falando. E esse homem, ele foi tão usado por Deus que Deus, ele se manifestou no país. Durante 6 meses, todos os bares fecharam. A Liga Nacional de Rugby, que é um dos principais esportes do país, acabou. Ninguém mais ia aos estádios. As pessoas queriam ir para a igreja. As pessoas queriam ir para a casa do outro, orar junto, partilhar da mesa. Durante 6 meses, você já imaginou o Brasil viver isso? Durante 6 meses, já imaginou a sua casa e a sua igreja viver isso?
Um tempo onde Deus não quer sair daquele meio porque ele achou espaço para ele. Querido, Deus ele faz isso somente quando tem um povo que achou prazer nele. Querido, talvez até as funções ministeriais tenham te roubado de ter esse prazer. Mas deixa eu te falar, o seu propósito não é fazer coisas na igreja. O seu propósito é ter prazer em Deus. O seu propósito é ter relacionamento com Deus. A consequência desse relacionamento profundo é você, sim, buscar as ovelhas e cumprir o seu chamado. Mas, querido, eu quero te perguntar hoje, jovem, adulto, líder, pastor, quem está me vendo, eu não sei. Você tem tido realmente prazer em Deus? Quanto tempo faz que você não passa um devocional, às vezes, que não é forçado? Mas você realmente anda no seu quarto. E não é chorar, não é pular, não é pegar fogo. É você entrar ali e você realmente ter prazer ali, querido. Posso dar um exemplo aqui, por exemplo, como às vezes você ir num restaurante caro e você comer de melhor comida que você gosta. Isso sim nos dá prazer. E nós, muitas vezes, quando sabemos que vamos fazer isso, o dia inteiro passamos felizes, sabendo que daqui a pouco nós vamos comer aquele alimento, vamos desfrutar daquele ambiente, com aquelas companhias, quem for. Mas, querido, talvez ir com Deus. Quando vai ser esse momento que você vai passar o dia inteiro feliz, sabendo que você vai poder chegar em casa, entrar no seu quarto e saber que Deus estará lá? Talvez você possa olhar para mim e falar, Lucas, isso é coisa de maluco. Na verdade, a gente vai ver que o nosso mestre é assim, né? O nosso mestre, ele trabalhava durante o dia, curando enfermos, ensinando, pregando, e à noite, onde é que ele estava? Ele subia os montes. E a Bíblia diz pra gente várias vezes que ele passava madrugadas orando. Então Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor, ele tinha um prazer tão grande no Pai, mesmo sendo homem. Ele tinha um prazer tão grande porque ele sabia o prazer da oração. Nós vamos ver, por exemplo, os discípulos que não tinham o Espírito Santo, como João, Tiago, eles foram orar uma vez com Jesus e dormiram no meio da oração. Eles ainda não tinham encontrado o prazer da oração. Eles não tinham encontrado o prazer em fazer a vontade de Deus. Eles não tinham achado esse prazer ainda. Eles não sabiam o benefício que existia por trás da oração. E, querido, eu quero enfatizar a oração aqui, porque eu vou até te falar algo muito profundo no meu coração, que muitas vezes eu não tinha vontade de orar e eu escondia a minha oração por trás da minha leitura da Bíblia. Quantas vezes eu passava ali lendo 2 horas a Bíblia, mas não tinha um momento de oração? Glória a Deus por isso. Eu estava adquirindo conhecimento. Mas, querido, quantas vezes você passou 2 horas em oração? 1h30, 2 horas, 3 horas, o que for. Muitas vezes, nesse meio tempo de oração, você pegou o celular, você caminhou para lá e para cá, você ficou perdido. O que eu oro agora? O que eu faço, querido? A oração não é para você falar com Deus, é para você ouvir Deus. É onde você realmente vai sentar na presença dele ali, você irá colocar um fundo, o que for. E, querido, daqui a pouco você talvez vai começar a chorar. Daqui a pouco a tua fé vai crescer num nível tão sobrenatural. Talvez você passe ali horas orando em espírito, né? Na oração em línguas, se você tem os dons. Querido, eu tenho experimentado disso. Eu quero dizer para você, o que nos falta hoje realmente como igreja é voltar a esse tão pequeno princípio, em ter prazer em fazer as coisas de Deus. Eu não estou falando sobre um ativismo religioso, eu estou falando sobre o básico. Jejum, oração, leitura da palavra, comunhão. Eu não sei se você sabe, mas na China, a maior igreja do mundo, mas ninguém sabe quantos membros tem, porque ninguém pode contar. Porque quem é pego como cristão lá, normalmente, é colocado em campo de concentração. Mas algo que mexe comigo é que a China, aquele país tão grande, tão potente, tão poderoso, tem uma igreja lá, queridos, que o culto deles tem média de 10 a 12 horas. Você já imaginou se um culto tivesse 10 a 12 horas na sua igreja? Você ia surtar. Tenho certeza que na primeira hora você ia embora. Você ia dar as desculpas de que amanhã tem que trabalhar, que tem que isso. Querido, se Deus se manifesta em algum lugar tão poderosamente, onde você consegue visivelmente ver a Ele, esquece o teu trabalho amanhã. Ah, Lucas, mas as responsabilidades, se Deus está presente em um lugar, querido, tão palpável assim, eu acredito que Deus vai prover o seu trabalho.
Eu tenho certeza que aqueles que permanecem na presença dele tão fortemente assim, ele também vai suprir as suas necessidades. Então, querido, eu quero te fazer um apelo. Você voltar ao básico. Ah, Lucas, mas o que eu oro nesse tempo? Querido, às vezes não precisa ter palavras. A gente vai ver uma história lá em 1 Samuel, a oração de Ana, onde Ana não conseguia usar palavras. Ela apenas chorava e se derramava na presença de Deus. E a Bíblia diz que aquela oração foi ouvida. A oração que não teve palavras foi a oração que foi ouvida. Ela até falou algumas coisas, com certeza, né? Mas ela estava tão amargurada, ela estava tão mal de alma que a Bíblia diz que ela derramou o seu coração. E quantas vezes a gente sai de um tempo de oração e o nosso coração nem saiu do mesmo lugar? Querido, quero te levar ao básico, ao simples. Não tem 5 passos para se tornar amigo de Deus. Não existe isso. Não existe faça isso e se torne amigo de Deus. Não existe fale isso e você vai ter uma oração eficaz. Não existe isso, cara. Não existe. Deus, ele está mais disposto a caminhar conosco do que simplesmente querer nos trazer coisas que nos agreguem na vida. Querido, eu quero orar por você hoje, que o seu prazer seja Deus. Que o seu prazer seja Deus. Eu quero te fazer só uma simples pergunta para finalizar aqui hoje. Básica. Se hoje você recebesse uma proposta maravilhosa, aquela que você sempre orou a vida inteira você orou por isso, eu tenho certeza que o teu coração vai glorificar muito a Deus. Muito. Mas, querido, e se Deus hoje chegasse para você e falasse 2 coisas bem básicas? Lucas, eu tenho esse caminho aqui onde realmente ele é abençoado. E eu tenho também esse caminho aqui, que a única bênção que tem nele sou eu. Eu não vou te prometer casa, carro, ministério grande, nada. Mas tem eu. Os 2, Deus vai estar presente. Os 2. Você vai ter uma vida abençoada na presença de Deus, servindo, criando um ministério. E você talvez vai ter outro caminho onde Deus não te prometeu nada. Ele prometeu só Ele. Eu quero te perguntar, qual desses 2 você escolheria? Alguns sábios vão falar, claro que caminhar com Deus e ter as bênçãos dele, porque um não anula o outro. Só que, querido, para aqueles que já acessaram um lugar de prazer em Deus, eles vão ir pelo caminho onde Deus prometeu só Ele. Esses são como João Batista. Meus olhos se enchem de lágrimas ao falar desse homem. João Batista teve, acho que, a pior vida que existia. Mas ele tem um nome escrito na Bíblia como o maior homem entre os homens. Mas aquele que é nascido do reino dos céus, qualquer um é maior do que ele. Antes de Jesus, querido, ter liberado o Espírito, João Batista foi o homem mais íntimo de Deus que existiu até aquele tempo. E se a gente pegar o estilo de vida de João Batista, viver no deserto constantemente porque ele sentia prazer, comer gafanhoto e mel, não ter prazer nas coisas desse mundo, mas ter prazer nele. Podemos pegar outros exemplos como Moisés. Moisés, ele se abdicou daquela bênção que Deus deu para ele do Egito para andar com Deus no deserto e aquele povo que reclamava todo tempo. Qual foi a consequência, Lucas? A Bíblia diz pra gente no livro de Deuteronômio que não houve ninguém na Bíblia nem na terra que conheceu a Deus como Moisés, onde ele conversava face a face como amigo. Querido, talvez eu falando isso, qual dos caminhos você escolheria? Qual dos caminhos você iria? Ser um grande amigo de Deus? Ou talvez aquela nível de intimidade rasa, mas com muitas bênçãos? E aí? Lucas, mas não tem como conciliar os 2? Vou te dar só um segredinho para você ficar feliz. Amigos de Deus sempre vão ter uma vida abençoada. Um casamento e por aí vai. Tudo vai ser abençoado. Amigos de Deus, eles não se importam com circunstâncias. Amigos de Deus não se importam se tem prazer numa comida, num casamento. Querido, amigos de Deus, eles têm prazer em estar com Deus. E a consequência é eles virarem a verdadeira essência que eles deveriam ser, que Deus criou lá no Éden. Eu quero que você seja abençoado por isso. Eu quero só orar com você agora, uma oração de 20 segundos, para você talvez começar a chorar na presença de Deus, talvez você vai sentir um arrepio, talvez até algumas pessoas sejam até batizadas com o poder de Deus. Quero que você que está aí feche seus olhos.
E você fale: Deus, eu quero ser teu amigo de verdade. Eu abro mão, Jesus, dos prazeres dessa terra e principalmente também dos prazeres legais. Eu quero ter prazer em você. Senhor, aumenta o nível da minha profundidade. Que eu realmente comece a ter prazer no Senhor. E a partir de hoje, eu comece, Jesus, a realmente mergulhar um pouco mais fundo. Eu te amo e que os meus olhos estejam fixos em Ti. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te ilumine e que o Senhor Jesus possa estar realmente fazendo coisas sobrenaturais. Você que ainda não me conhece, me procura lá no Instagram, as minhas redes sociais, está tudo aqui embaixo. Nós também temos o grupo do Telegram e tudo mais, mas eles estão aqui embaixo na descrição. Que você possa nos acompanhar e realmente que semana que vem você possa ser mais abençoado ainda. Que você tenha uma semana de prazer em Deus e uma vida constante em prazer nas coisas dele. Que Deus te abençoe. Tamo junto.